Salve, salve rapaziada, é isso aí, estamos chegando mais uma vez para mais um conteúdo aqui do Central da Copa no canal Stake Cheia, quadro onde a gente analisa aqui os jogos de Copa do Mundo. Estamos falando aqui do segundo dia da segunda rodada da fase de grupos dessa Copa do Mundo. Nessa sexta-feira a gente vai ter aqui Jogo do Brasil às 21h30, é o destaque aqui dessa sexta-feira. Também temos Escócia e Marrocos no grupo do Brasil, né? Um jogo importante aí para a gente acompanhar também. E também teremos aqui o grupo D, com Estados Unidos e Austrália, e também na sequência, já lá na meia-noite, né? A meia-noite, madrugada de sexta para sábado, Turquia e Paraguai, o outro jogo do grupo aí dos Estados Unidos, tá? Antes de falar dos jogos dessa sexta-feira, a gente vai dar uma passada rápida aqui pelos jogos dessa quinta-feira, para ver como que a gente trabalhou nesses jogos aqui, se a nossa análise nessas partidas fez sentido, né? E o que a gente conseguiu buscar nesses jogos. Alguns foram interessantes, outros nem tanto para o nosso trading aqui, ok? Antes de começar a conversar, queria dar um salve aí para a galera que está sempre na audiência aqui do canal. E também queria pedir para você que está assistindo aqui, que não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele like aí para fortalecer, porque esse joinha que você deixa aqui no vídeo é o que fortalece o nosso conteúdo para a gente seguir sempre produzindo conteúdo bacana para vocês, certo? Bom, vamos falar um pouco aqui então dos jogos dessa quinta-feira, começando pelo primeiro jogo que a gente operou aqui às 13 horas, entre República Tcheca e África do Sul. Esse jogo aqui eu já vim, como eu falei para vocês na análise do Central da Copa aí do vídeo passado, né? Onde a gente analisou as possibilidades para esse jogo aqui, eu falava sobre como a equipe da África do Sul é um time que não consegue volumar muito ofensivamente, né? E de fato isso aqui aconteceu na segunda posse de bola ofensiva que a República Tcheca teve no jogo. Eu acabei entrando lei a África do Sul e peguei esse primeiro gol aqui que saiu lá com 5, 6 minutos de jogo, né? O gol da República Tcheca, feito pelo Sadilek, jogador aparou um cruzamento e fez o primeiro gol aí, e eu estava posicionado já em lei a África do Sul nessa altura. Fiquei um pouquinho mais nessa posição aqui, até que eu percebi que o time da República Tcheca reduziu bastante o ritmo de jogo, né? Começou a deixar mais a posse da bola para a África do Sul, que mesmo tendo a bola no pé não conseguia gerar situações de perigo contra o gol da República Tcheca. Então eu acabei fechando esse lay aqui, e ao longo do primeiro tempo todo, a República Tcheca praticamente não chegou mais ao ataque em nenhuma situação. No segundo tempo o time voltou a querer atacar, e aí eu fiquei posicionado aqui nesse jogo no over à frente, tá? Saiu mais um gol, né? A África do Sul acabou conseguindo um pênalti a seu favor ali, fez o 1-1, e aí eu fiquei free betado, não consegui free betar essa posição aqui, fiquei por mais um gol no final do jogo que acabou não saindo também. O time da África do Sul, com esse resultado de empate, né, somado à derrota para a equipe do México na estreia, vai para a última rodada precisando desesperadamente uma vitória contra a Coreia para manter viva aí a sua chance de classificação, né? Então foi um jogo onde eu consegui trabalhar dentro do limite aqui, né? A posição que mais me trouxe resultado foi ter pego esse gol aqui em lei África do Sul no início do jogo, porém devolvi bastante do meu lucro aqui nesse over que não veio no final do segundo tempo aqui. Depois a gente foi para o próximo jogo do dia, que era o jogo da Suíça e Bósnia. Esse aqui foi um jogo bem interessante porque eu não consegui pegar o back à Suíça, né? Aqui a gente teve uma situação ali onde a Suíça dominou bastante o jogo, fiquei exposto em back à Suíça ali, sofri uma correção considerável nessa odd ali, mesmo assim eu fiquei na posição porque a Suíça era o time que volumava, era o time que criava situações aqui nesse primeiro tempo. Acabou que o gol não saiu, fechei minha posição aqui um pouco antes do intervalo, uns 10 minutos antes ainda, e aí a gente foi pro segundo tempo. No segundo tempo aqui, muito cedo eu já estava posicionado no mercado de over, né? Busquei aqui o over à frente, e quem pagou esse over à frente foi a própria Suíça, marcando 2 gols aqui, né? Depois ainda fiquei posicionado na goleada da Suíça quando saiu o cartão vermelho para a Bósnia, então a gente teve aqui um espaço aí onde a Suíça dava pinta que não conseguiria
fazer essa goleada. Eu entrei no back a goleada lá no finalzinho, né? Quando já estava 3-0 o jogo. Aliás, quando já estava 3-1, né? Quando saiu o gol da Bósnia, eu entrei na goleada, faltando poucos minutos ali. Já estava dentro dos acréscimos já. Eu consegui pegar com uma stake bem pequena esse back a goleada da Suíça aí, que me pagou muito bem, tá? Então, esse jogo da Suíça e Bósnia aqui foi um jogo que, dentro daquilo que eu esperava para poder trabalhar, eu consegui pegar alguns mercados interessantes nesse jogo, mesmo que eu tenha tomado um head no primeiro tempo aqui no Match Odds em back a Suíça, no segundo tempo em over e em back a goleada, eu consegui extrair um valor desse jogo aqui. A Copa do Mundo tem sido bem complicada nesse sentido em relação as possibilidades para a gente buscar, principalmente o cenário de match odds no primeiro tempo. Porém, o mercado de over goals tem sido muito bom para a gente trabalhar nessa Copa do Mundo. Tem sido uma Copa com uma média de gols excelente e os gols acontecem quase sempre em momentos do jogo onde a gente consegue pegar boa parte deles, né? Então foi o caso nesse jogo aqui. Foi mais um jogo onde o mercado de gols aqui foi o que salvou a lavoura aí em mais uma tarde de trade, né? E aí depois a gente foi para os jogos da noite. Tivemos aqui na sequência um Canadá e Catar. Esse jogo aqui foi muito maluco porque assim, a odd do Canadá estava bastante esmagada nesse contexto aqui e eu queria muito ter pego os primeiros gols aqui em back ao Canadá. No entanto, essa odd que começou ali perto de 1,30 muito rapidamente desceu, né? Essa odd afundou bastante porque a equipe do Catar simplesmente não queria jogar. Quem jogou foi só a equipe da casa, né, a equipe do Canadá. Então eu fiquei posicionado, eu vi o primeiro e o segundo gols acontecerem aqui, eu não estava posicionado no back ao Canadá. Fui fazer essa entrada no overlimit HT e saiu o terceiro gol do Canadá, pagou o mercado de gols aqui também nesse primeiro tempo. Aí eu queria ter pego a goleada, o back a goleada do Canadá, também estava com preço muito ruim. Eu fui trabalhar o over à frente aqui de novo, né? E aí a gente teve a sequência de cartões aqui, tivemos o segundo cartão da equipe do Catar, né? Que foi uma entrada extremamente desleal. O jogador do Catar simplesmente quebrou a perna do jogador canadense e aí o Catar ficou com 2 a menos aqui. Então todos os mercados de over também foram com a precificação lá embaixo. Então nessa altura aqui eu consegui pegar o over à frente, foi o que pagou no segundo tempo aqui também, e eu fiquei exposto para sair mais 2 gols, acabou saindo só mais um, então eu poderia ter pego 3 mercados de over em sequência nesse jogo, 2 bateram e o terceiro acabou não batendo. Então esse foi o que deu para fazer no jogo do Canadá, um jogo de 6 gols, a gente conseguir pegar 3 ou 4 gols aqui, já é muita coisa, tá? No caso eu peguei 3 gols aqui dos 6 que aconteceram nesse jogo. Então, foi uma boa abordagem no mercado de over, embora não tenhamos conseguido pegar com odds tão boas assim, porém, um jogo onde a equipe do Canadá volumou muito, principalmente depois dos cartões aqui. O Canadá poderia ter feito mais uns 3 ou 4 gols, além desses 6 que ele fez aqui, tá? Então, poderia ter sido uma goleada histórica de Copas, aqui já foi, né? 6-0 para a equipe do Canadá é um ponto fora da curva, uma goleada dessas, e a equipe canadense aí meio que encaminhou já sua classificação, somando 4 pontos em 6 disputados, né? Depois a gente foi para o jogo do México, né? O último jogo da noite, que foi aqui México e Coreia do Sul. Aqui a gente teve também outro contexto bem interessante, e nesse jogo aqui eu acabei envolvido em uma situação que eu não costumo estar envolvido, mas que aconteceu comigo aqui, certo? O que aconteceu? Eu imaginei que essa odd do México aqui, ela não deveria estar naquele patamar onde estava, próximo de 2 por ali. Acho que o México, embora estivesse jogando dentro da sua casa, enfim, e com um retrospecto de vitória na estreia, eu não achava que o México deveria estar com um preço tão favorito abaixo de 2, como estava aí no pré-live, justamente porque a Coreia do Sul também não é um time ruim, tá? É um time tecnicamente muito bem ajustado. Inclusive, eu queria que vocês comentassem aqui o que vocês fizeram nesse jogo, que eu também tenho interesse de saber, tá? O que vocês fizeram nesse e nos outros jogos dessa quinta-feira. O que aconteceu foi o seguinte: eu imaginava que essa odd do México tinha que corrigir, porém, o México entrou bem no jogo. Começou jogando melhor, começou tendo mais iniciativa, embora não conseguiu finalizar nenhuma vez contra o gol da Coreia. Na metade, logo depois da parada para água ali, quando voltou o jogo,
a Coreia voltou melhor. E aí, nesse momento, eu peguei um lay a equipe mexicana. Dentro desse contexto aqui, eu também trabalhei o over 0,5 HT. Então, eu estava lay ao México e estava no over 0,5 HT. Acabou que eu tomei um head no 0,5 HT, porém, a correção de preço que eu peguei em lay ao México já pagava a minha exposição nesse limite HT e ainda sobrava um pouco de lucro aí, né? E aí, o que eu imaginei? No segundo tempo, se as equipes voltassem muito parecidas, essa odd da equipe mexicana voltaria a corrigir com uma certa velocidade, né? Voltou o segundo tempo, eu percebi que as equipes voltaram no mesmo padrão ali, e quando eu estava voltando a montar a minha posição em lay ao México, o goleiro da Coreia do Sul toma um frangaço, na verdade, a bola veio para ele e ele acabou soltando no pé do atacante mexicano que fez o gol, o único gol do jogo, 1-0 para o México. Depois eu ainda busquei aqui trabalhar gols no final dessa partida aqui, também tomei head. Então aqui tomei 3 heads, na verdade, tomei um head no limite HT, depois tomei um outro head que me levou embora o lucro que eu tinha feito no Match Odds no primeiro tempo, né? Ainda bem, por sorte, né? Não tomei com a stake inteira que eu queria entrar no mercado, ele não tinha nem correspondido toda a minha stake, mas o pedaço de stake que correspondeu, eu tomei head nesse gol aqui, e depois ainda tomei um head no limite FT também, que eu estive posicionado lá. Então esse jogo do México e Coreia aqui foi um jogo que me tirou um pouco do já pouco lucro que eu tinha feito nessa Copa do Mundo até aqui, tá? Então agora a gente vai para os jogos de sexta-feira, para falar tudo que a gente tem aqui sobre o grupo C e sobre o grupo D, ok? Lembrando sempre, eu estou fazendo os jogos sempre com a galera da mentoria, tá? Então, o pessoal que ingressou no projeto da mentoria de trade esportivo tá fazendo todos os jogos da Copa junto comigo, a gente troca ideia, a gente opera junto, a gente discute sobre leitura de jogo, sobre as entradas, tá sendo um trabalho muito bacana, sensacional, e a galera, inclusive, tá tendo resultados melhores do que os meus lá na mentoria. Então, se você tem interesse em saber como funciona a mentoria, quer trocar uma ideia, preenche o formulário que está aqui na descrição do vídeo que eu entro em contato contigo e a gente conversa sobre a mentoria. Eu te explico em detalhes como funciona, prazos, valores, tudo direitinho, para que você consiga aí mudar o seu patamar no trade esportivo, passar para um nível de fato profissional nessa atividade, ok? Falando então dos jogos que a gente tem aqui nessa sexta-feira, vamos começar com Estados Unidos e Austrália, que a gente tem 2 times que venceram na estreia também. Os Estados Unidos, inclusive, venceu muito bem a sua primeira partida aqui contra a equipe do Paraguai por 4-1, né? O primeiro tempo da equipe dos Estados Unidos nesse jogo aqui foi um amasso, fez 3 gols na primeira etapa com muita superioridade. Eu lembro porque foi o primeiro back claro que a gente teve nessa Copa do Mundo, foi esse primeiro tempo dos Estados Unidos contra o Paraguai, que é a equipe paraguaia é uma equipe defensivamente mais sólida, porém com a circunstância de ter tomado gol cedo, depois não conseguiu segurar, e a gente viu os Estados Unidos se aproveitando disso, utilizando muito bem o seu fator mando de campo aí, né, jogando em casa, com a pressão da torcida, o time foi muito bem, né? Do lado da Austrália, o destaque da seleção australiana na estreia fica para o seu setor defensivo, tá? A Austrália fez uma partida praticamente impecável, né? No jogo aí que venceu por 2-1 a equipe da Turquia. A Turquia, na minha visão, é talvez o melhor time tecnicamente desse grupo aqui na nominata, né? Mas no papel, quem conseguiu dar uma dinâmica excelente de jogo para sua equipe foi o treinador aqui, o Pochettino, treinador dos Estados Unidos. A gente viu o time dos Estados Unidos jogando uma partida taticamente muito boa, e a seleção australiana defensivamente também me surpreendeu, tá? Eu imaginava que a seleção da Austrália tivesse mais dificuldade para conseguir colocar o seu jogo aí, mas provou muito na prática aí que um sistema defensivo bem sólido e com erro zero consegue aí ter em alguma válvula de escape a possibilidade de, no contra-ataque, matar os seus adversários. Foi isso que fez contra a Turquia. Então, imaginamos aqui um excelente jogo entre essas duas equipes. Quem ganhar classifica para a próxima fase. Então, já é uma decisão essa disputa aqui, certo? Os Estados Unidos têm o peso de jogar em casa. Isso aqui pode fazer, sim, de novo, muita diferença para a equipe dos Estados Unidos. Odd de 1,67 para o time da casa. E eu gosto bastante do futebol que vem praticando a seleção dos Estados Unidos, tá?
A equipe do Paraguai, como eu falei para vocês, é uma equipe que tem uma defesa bem forte, bem consolidada. Então eu acho que encarar a boa defesa australiana vai ser mais um desafio aqui que a seleção norte-americana pode vencer aí com bastante qualidade, tá? Então eu imagino que aqui nesse contexto de jogo, pelo que a gente viu nos primeiros jogos dessas duas equipes aqui, teremos os Estados Unidos tendo mais iniciativa, com a posse da bola, volumando no campo adversário, e a seleção australiana tentando se defender no mesmo padrão que conseguiu defender contra os turcos. O que acontece é que a seleção norte-americana se mostrou mais organizada ofensivamente do que a seleção da Turquia. Embora a seleção da Turquia tenha mais jogadores de individualidade, mas os bons jogadores da seleção americana jogaram muito bem na estreia, tá? Destaque aqui para o Timothy Weah, que deve começar o jogo aqui. No entanto, o Pulisic com dores musculares aqui é dúvida, mas se ele tiver 80% ele vai ser titular aqui, né, para poder descansar na próxima partida, né? Então a dúvida é entre o Timothy Weah e o Pulisic aqui nessa ponta esquerda. Obviamente, se o Pulisic jogar, ele é bem melhor, tá? Ele foi um dos melhores jogadores dessa partida na estreia, né? McKennie, jogador da Juventus, muito bem no jogo também, foi uma das principais peças também desse time norte-americano aqui, e o Balogun, centroavante, que foi autor de 1 ou 2 gols, se não me engano, de 2 gols na vitória contra o Paraguai. Então, são os jogadores pra gente prestar atenção nesse time dos Estados Unidos, tá? Lei a Austrália é minha sugestão nesse jogo. O odd 5,40 tem bom espaço para correção de preço. E eu gosto bastante da postura dos Estados Unidos aqui também. Se for o caso de buscarmos over, o jogo com placar aberto pro lado dos Estados Unidos será melhor, tá? Se a Austrália sair abrindo o placar nesse jogo aqui, a tendência é que não tenhamos um jogo tão over assim, porque daí, com a vitória no placar, a Austrália tende a fazer um jogo ainda mais fechado defensivamente, que deve atrapalhar aí a situação do over, tá? Se os Estados Unidos abrirem o placar cedo e a Austrália tiver que sair mais, esse cenário de over aparece com mais tranquilidade para a gente poder trabalhar, ok? Na sequência, vamos falar do quê? Vamos falar do jogo entre Escócia e Marrocos, né? Que é às 19 horas. Esse jogo aqui é do grupo do Brasil, um jogo também muito importante para a nossa seleção brasileira, porque a Escócia venceu na estreia, né? Venceu por 1-0, e uma nova vitória da seleção escocesa classifica essa equipe já nesse grupo. E aí ficaria na última rodada contra o Brasil, caso a Escócia vence esse jogo, né? Ficaria na última rodada contra o Brasil para confirmar a primeira colocação no grupo, tá? Então, seria interessante para a seleção brasileira um empate entre essas duas equipes, né? O Marrocos, que empatou contra a seleção brasileira e deve tentar jogar esse jogo aqui buscando muito pelo resultado, tá? Então a gente tem aqui o Marrocos, inclusive, favorito com odd de 1,82 contra uma odd de 5,10 da Escócia. Pelo que a gente viu na estreia da equipe marroquina, vocês já perceberam que é uma equipe que gosta de partir para cima, que gosta de ter a bola, que gosta de colocar o adversário contra o seu gol. E diferente da seleção brasileira aqui, a seleção escocesa tem uma postura um pouco mais conservadora no que diz respeito à saída em transição, tá? Então o time da Escócia, mesmo que o Marrocos daqui a pouco perca a bola no movimento ofensivo, o time da Escócia não vai jogar vários jogadores para essa transição ofensiva, tá? Vai procurar escapar no contra-ataque com 2 a 3 jogadores no máximo, pois a prioridade da seleção escocesa é manter essas duas linhas de 4 que vão dar a solidez defensiva que o time precisa para encarar um adversário que tem muito poder de fogo no seu ataque, tá? Então, bons jogadores que fizeram uma estreia de alto nível aqui com a camisa da seleção escocesa, tá? O McTominay jogou muito bem, apesar de não ter sido o protagonista. O Ferguson, que joga do lado dele aqui, e o McGinn, os dois foram os melhores jogadores da Escócia no primeiro jogo, e eles devem aparecer de novo aqui, principalmente porque do lado do McGinn, do lado do Ferguson aqui e do Robertson, que é o lateral esquerdo aqui, titular e capitão do time, a gente tem
nada menos que o Hakimi e o Brahim Dias e o Boadi, jogador que contra a seleção brasileira gastou a bola. Molecão aqui de 19 anos de idade, se não me engano. Para mim, o melhor jogador da seleção do Marrocos nessa estreia contra o Brasil, tá? Independente das notas aqui do SofaScore, o Boadi, para mim, foi o jogador que, assim, saltou aos olhos o nível de futebol que esse cara joga no meio-campo da seleção do Marrocos, tá? Então, esse lado direito aqui da seleção marroquina é muito forte e foi muito forte contra o Brasil. Foi determinante, inclusive, para que a gente tivesse aí muita dificuldade para lutar contra essa equipe do Marrocos na estreia, tá? Então, acredito que a Escócia vai fazer um jogo duro para a seleção do Marrocos num nível diferente do que o Brasil fez, tá? A seleção escocesa, ela prima muito mais pelo seu coletivo, não é uma equipe que tem grandes individualidades, assim como tem o Brasil, por exemplo, capaz de empatar um jogo onde o Brasil não era melhor em campo naquele momento, né? Isso aconteceu contra o Marrocos também. Já a seleção marroquina tem sim repertório para furar uma defesa mais fechada, como é o caso dessa defesa da Escócia, né? É um time que consegue infiltrar muito o jogo pelo corredor central, e isso aqui deve dificultar bastante. Por si só, a odd da Escócia deve corrigir bastante quando a seleção do Marrocos tiver a posse da bola e tiver uma postura mais agressiva no campo de ataque, tá? Então eu venho de olho nesse jogo aqui para trabalhar lei a Escócia. Eu acho que a seleção do Marrocos é uma seleção realmente bastante preparada para enfrentar esse tipo de defesa de bloco mais baixo aqui, tá? E é uma seleção que finaliza bastante também e com qualidade. Então a gente deve ver aqui uma seleção do Marrocos liderando em escanteios, forçando bastante jogada de linha de fundo, né? Eu sei que provavelmente a Escócia vai tentar bloquear os flancos aqui para que a seleção do Marrocos não passe para a linha de fundo, mas é um time que tem muita qualidade nessa movimentação aí e vai tentar criar bastante pelos lados do campo, tá? Então a seleção da Escócia deve proteger esses setores aí. Para mim, lei a Escócia é a melhor situação para esse jogo aqui. Depois falamos finalmente então do jogo do Brasil contra o Haiti, né? Bom, esse jogo aqui na Filadélfia, ele é fundamental para as aspirações da seleção brasileira, tá? Se o Brasil empatar esse jogo aqui, o Brasil ainda segue tendo totais chances aí de classificar nesse grupo. Caso vença a Escócia na última rodada, o Brasil soma 5 pontos e classifica. Em relação a isso, não tem problema nenhum, tá? A grande questão é a seguinte: se o Brasil não classificar em primeiro, ele já pode correr o risco de pegar na próxima rodada, já na primeira fase de mata-mata da Copa do Mundo, já corre o risco de pegar uma Holanda da vida, né? O que seria, para a seleção brasileira nesse momento, algo muito perigoso, tá? Então, assim, para uma seleção que quer ser campeã mundial, que quer levantar a taça lá no final, não pode se encolher de enfrentar seleções de elite do futebol. O que acontece é o seguinte: quanto mais para o final da competição ficarem esses enfrentamentos, obviamente é melhor, porque a seleção vai estar mais preparada, né? Vai ter mais tempo para poder se organizar, se entrosar, criar uma estrutura de jogo, né? O próprio Danilo, lateral da seleção brasileira, deu uma entrevista ontem, se não me engano, né? Onde ele fala que a seleção brasileira, que não é possível que se cobre maturidade dessa equipe da seleção brasileira, porque não houve tempo hábil para que a equipe, não houve enfrentamentos o suficientes para que essa equipe conseguisse criar um lastro, criar essa maturidade que, por exemplo, tem a seleção da França, tem a seleção da Argentina, tem a seleção da Espanha, que são os principais adversários da seleção brasileira na busca aí pelo seu 6º título, né? Então, naturalmente, o ideal é que a seleção brasileira não enfrente adversários tão pesados assim, né? Como é o caso, por exemplo, de uma Holanda, que pode ser nosso adversário, muito provavelmente será, caso o Brasil não classifique em primeiro nesse grupo, tá? Então é fundamental para o Brasil conseguir vencer e vencer bem a equipe do Haiti para garantir a primeira colocação nesse grupo. O time do Haiti, que fez uma partida contra a Escócia muito acima da expectativa, essa que é a verdade.
A gente esperava que a seleção haitiana fosse uma seleção que veio para a Copa do Mundo a turismo, quando na verdade é um time que já mostrou que se jogar uma partida parecida com o que jogou contra a Escócia, vai impor dificuldades para a seleção brasileira. Mas vamos falar um pouco de como o Brasil vem para esse jogo, tá? A seleção brasileira terá algumas alterações. Isso o Ancelotti já falou em entrevistas. Ele não deixou claro quais serão as alterações, mas pelo que se viu nos treinos da seleção brasileira, a gente pode ter aí como novidade, tá? O Danilo aparecendo na lateral no lugar do Ibáñez, que foi o lateral na estreia, né? Foi titular na lateral ali na estreia da seleção. No meio-campo, talvez o Casemiro dê lugar ao Fabinho, isso não é certeza. Pode pintar o Danilo Santos, né, jogador do Botafogo, pode pintar nesse meio-campo aqui também. Mas a principal alteração, talvez a mais provável delas, é a saída do Igor do ataque, né? O Igor vai dar lugar ao Matheus Pereira, né? Que era o jogador que vinha sendo mais utilizado nessa função aí, nesse ciclo, desde quando o Ancelotti assumiu, né? Então, o Igor dará lugar ao Matheus Cunha no ataque, muito provavelmente essa será a principal modificação, né? E no meio-campo, provavelmente sai o Paquetá, e aí o Rafinha vem fazer essa função mais centralizado aqui por dentro, né? E o Luiz Henrique assume a vaga do Paquetá, porém para jogar na ponta direita, né? Então a gente pode ter essas modificações na seleção, principalmente todo o lado direito aqui, né? Muda o lateral direito, muda o volante pela direita, muda o ponta direita e lá na frente o centroavante também muda, né? Sai o Igor Thiago e entra o Matheus Cunha. Provavelmente essas serão as mudanças do Ancelotti nessa escalação. Pode ser que pintem aí outros jogadores ainda, né? Como eu falei para vocês, pode ser que ao invés do Fabinho pinte o Danilo Santos, né? Pode ser aí que eventualmente o Martinelli apareça também, e aí a montagem do Brasil também fica um pouco diferente, mas esses aí tem menos espaço, estão correndo por fora, digamos assim, por uma vaga de titular na seleção hoje. O certo é que Igor Thiago, muito contestado, provavelmente não será titular, e na lateral o Ibáñez também dê a vaga pro Danilo. Ah, e o Neymar? Neymar, quando é que vai estar apto aí para jogar pela seleção brasileira? O Neymar já treina com o grupo principal, com o grupo dos jogadores, né? Então já tem aí a sua recuperação clínica já consolidada, né? Então o Neymar já não tem problema de lesão nenhum. O que o Neymar está fazendo agora é uma recuperação física, ele tem que ter ritmo de jogo para poder atuar, e eu acho que ele não vai, embora ele possa até ficar no banco aí contra a seleção do Haiti nesse jogo, ele não vai ser colocado em campo nessa partida, tá? Eu não acho que o Brasil vá se apertar tanto a ponto de precisar do Neymar para resolver um jogo no segundo tempo, tá? Então o Neymar deve ser preservado ainda nesse jogo para poder ter condições de jogar contra a Escócia, e obviamente com o Brasil classificando para a fase de mata-mata, ele está disponível aí na seleção brasileira, tá? Então o trabalho que está sendo feito com o Neymar é para ele estar pronto contra a Escócia, para ter pelo menos alguns minutos contra a seleção da Escócia na última rodada da fase de grupos. Falando da seleção do Haiti, jogadores que a gente tem que prestar atenção aqui na seleção do Haiti, tá? Os dois caras aqui do lado esquerdo, o Experience e o Providence, os dois franceses, franco-haitianos aqui, são ótimos jogadores, tá? Obviamente, quando a gente fala que são bons jogadores, eles são bons jogadores no nível da seleção haitiana, né? Eles são os melhores do time aqui. Outro jogador interessante, os outros dois meio-campistas aqui, o Jean-Jacques, né? Jogador do Philadelphia Union da MLS, e o Bellegarde, jogador do Wolverhampton, são bons jogadores também. O Bellegarde, esse aqui, é um jogador de muita iniciativa, um jogador de personalidade, né? E ele tem feito a diferença nesse meio-campo da seleção haitiana. É um jogador que a seleção brasileira precisa ter atenção, porque ele é um cara que abriu, ele finaliza mesmo, tá? E lá na frente, o Isidore, jogador do Sunderland, também é um jogador interessante aqui dessa equipe do Haiti. Obviamente, tá?
Estamos falando da equipe mais acessível desse grupo aqui. Então o Brasil precisa não só vencer, mas vencer bem a equipe do Haiti. Eu acho que isso é possível. Inclusive o mercado tá comigo nessa, tá? 1,13 a odd do Brasil, 28 a odd do Haiti, tá? É difícil a gente procurar algum mercado aqui que seja interessante para trabalharmos no match odds desse jogo, tá? Eu acredito que diretamente vai ser um back agolhado da seleção brasileira, que é o que a gente vai buscar inicialmente, tá? Mas o mercado de over nessas equipes com preços mais amassados tem feito sentido, então é bem provável que a gente vá por esse caminho aqui também, tá? Porém, sem muita expectativa, eu sei que você que é torcedor, que quer acompanhar a seleção brasileira, daqui a pouco esse sim é um jogo para você desligar do trade e sentar com os teus amigos, assistir o jogo, tomar uma cerveja ali, dar umas risadas, né? Xingar a seleção brasileira quando errar algum passe, alguma coisa. Por quê? Porque esse jogo aqui para trade realmente vai ter muito poucas oportunidades, tá? Se você trabalha algum método muito específico em cima de super favoritos, talvez faça sentido esse jogo, mas para a grande maioria não vai ter muita janela de oportunidade nesse jogo aqui não, essa que é a verdade, tá? Então, jogo do Brasil é muito mais interessante a gente acompanhar para ver o que o Brasil pode trazer de diferente nessa escalação aqui. O Brasil que nitidamente não tem um time consolidado, não tem os 11 iniciais confirmados, né? Então, isso também vai ir aparecendo ao longo da competição. Jogadores que tiverem uma atuação excelente nesse jogo aqui podem sim consolidar a sua presença no time titular da seleção brasileira e para isso sim o jogo é interessante da gente acompanhar, ok? Bom, para a gente encerrar aqui então, vamos falar do jogo da meia-noite, o outro jogo do grupo dos Estados Unidos, que vai ser Turquia e Paraguai. Esse jogo aqui, para quem não encher a cara e não tomar todas acompanhando a seleção brasileira e tiver disposição aqui para fazer esse jogo entre Turquia e Paraguai, eu acho que vai ser um baita jogo de futebol, tá? Por quê? Porque as duas equipes acabaram escorregando aí na estreia, né? A equipe do Paraguai tomou um revés que não esperava, quando viu aí a seleção norte-americana fazendo um jogo avassalador, um primeiro tempo principalmente, né? Muito forte, e no segundo tempo até o Paraguai reagiu bastante aí, mas é um time que tem uma proposta defensiva muito clara e quando toma um gol muito cedo, desmancha essa estratégia aí e o time tem que acabar se expondo um pouco mais. Como perdeu na primeira rodada agora, o Paraguai não pode jogar se defendendo de novo. O Paraguai vai ter que partir para cima, vai ter que criar alguma situação aqui para tentar abrir esse jogo aqui e vencer a seleção turca, né? O time da Turquia, por outro lado, como eu falei para vocês, no papel tem ótimos nomes, porém a organização tática desse time fica devendo um pouco, tá? Então é bem provável que a gente veja aqui também na seleção turca algumas mudanças interessantes, né? Alguns jogadores aqui que não jogaram, por exemplo, como o Can Uzun, jogador que não apareceu no primeiro jogo, né, na estreia da seleção turca e pode assumir aqui esse lugar na equipe titular, assim como o Deniz Gül, jogador que não foi titular na estreia, mas que pode ser sim titular nesse jogo aqui, o segundo jogo da seleção turca na Copa do Mundo, tá? O resto do time, o mesmo time que começou a partida contra a seleção da Austrália na estreia, né? Destaque para alguns jogadores que foram bem aqui, o Çalhanoğlu e o Yildiz, né? O Arda Güler não foi bem nesse jogo, pegou bastante na bola, foi bastante acionado, mas não conseguiu dar sequência no jogo. Ele é um jogador muito individualista, ele não se associa com seus companheiros para tabelamento, para situações assim. Ele pega a bola, ele quer decidir sozinho, ele quer partir para cima toda vez, né? Então é um jogador que ainda é muito novo, ele tem que amadurecer bastante nesse sentido e obviamente a pressão da estreia também pesa bastante, né? Do jogador querer aparecer, tomar decisões equivocadas, enfim. Acredito que a segunda partida da Turquia vai ser uma partida mais lúcida, principalmente dos seus principais jogadores aqui, o Yildiz e o Arda Güler, que são jogadores bem jovens, né, e sentem mais o peso da estreia. O Çalhanoğlu, por exemplo, que é um jogador já mais veterano, não sente tanto esse peso, né? Então, eu acho que a Turquia pode sim fazer jus a esse favoritismo. 2,07 a odd da Turquia, eu acho que está dentro do aceitável, né? E do lado da seleção do Paraguai, a gente deve ter também novidades, né?
A principal delas, o Maurício como titular. O Maurício que entrou ao longo, no decorrer da partida contra a Austrália, contra os Estados Unidos na estreia e fez o gol do Paraguai, né? Então, é um jogador brasileiro, se naturalizou paraguaio agora justamente para poder estar nessa seleção e na Copa do Mundo, e entrou e ele melhorou demais o volume ofensivo da seleção paraguaia, tá? Então a tendência é que esse jogador já comece entre os titulares aqui, né? A seleção paraguaia que tem aí algumas dificuldades na transição, né? Errou bastante passe. O Gustavo Gomes, que é principal jogador dessa seleção, não fez uma boa partida também. Cometeu muitas faltas, tomou cartão amarelo, né? Muito do jogo do Pulisic foi em cima dele, né? Então ele não teve, dele e do Cáceres aqui, lateral direito, que joga do lado dele ali. Então esses jogadores sentiram bastante aí também no jogo da estreia, e a tendência é que nesse jogo contra a Turquia também eles sejam bastante exigidos, tá? Então, como eu falei para vocês, o Paraguai tá numa situação desconfortável, porque ele vai ter que tentar jogar, vai ter que tentar propor o jogo, não é muito o estilo dessa equipe, que é uma equipe mais reativa, que joga mais no contra-ataque. Não sei se eles vão tentar adotar essa postura contra a seleção da Turquia, mas no contexto que a gente viu nos jogos de estreia, é muito mais fácil encontrarmos aqui um lei à equipe do Paraguai do que um lei à equipe da Turquia, tá? Mas eu não descarto a possibilidade da gente trabalhar mercado de gols nesse jogo aqui. Primeiro, porque o Paraguai é uma equipe mais under, porém ele precisa sair. Então, o mercado deve precificar esse jogo aqui mais under do que, de fato, a leitura de campo vai nos trazer, tá? Então, eu não descarto a possibilidade de trabalharmos um over goals nessa partida. Obviamente, com o placar aberto, um gol de qualquer lado aqui deixa o jogo mais interessante para over ainda. Fechado? Era isso, então, de análises desses jogos de sexta-feira. Espero que tenha sido de grande valor aí para você do outro lado. Comenta aqui nos comentários o que você pretende fazer nos jogos dessa sexta, inclusive o que você acha aí da seleção brasileira nesse jogo decisivo contra a equipe do Haiti. Voltamos amanhã para fazer mais análises. Enquanto isso, me acompanhe no mercado. Nos vemos por aí. Um grande abraço. Até a próxima.